Oi, tudo bem? Tudo bom? Mateus capítulo 3. Vamos ler do 1 adiante. Naqueles dias apresentou-se João Batista pregando no deserto da Judéia. Todo mundo já sabe que João Batista era filho lá da Isabel, né, que antecedeu o Senhor Jesus. Ele preparou o caminho para Jesus. E dizia, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Porque este é o anunciado por intermédio do profeta Isaías. Voz daquele que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. O mesmo João tinha veste de pelo de camelo e um cinto de couro ao redor de seu lombo. E sua comida era gafanhotos e mel silvestre. E saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. E eram batizados por ele no Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele que muitos fariseus e saduceus vinham a seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos mostrou como fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não penseis que basta dizer em vosso interior, temos Abraão por pai. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Obreira, você já ouviu isso alguma vez? Não, fulano é Abraão. Ele é Abraão. Você já não ouviu isso? Eu já ouvi um monte de vezes. Nesses 32 anos ouvindo, eu ouvi muitas vezes. Ele é Abraão. Moisés. Só que Moisés era um homem que vivia em meio ao seu povo. Moisés vivia no meio do seu povo. Ai, você está falando demais. Não, vai lá na Bíblia lá. Lê a Bíblia, obreiro. Vai na Bíblia. A Bíblia que você está lendo não é a Bíblia das Américas. Não é a Bíblia de Júpiter. Não é a de Vênus. Pouco me interessa a Bíblia que você vai ler. A palavra é uma para todos. A não ser que alguém inventou outra coisa lá que não tenha no contexto bíblico. Se não tem lá, procura algum judeu. Ele vai emprestar para você o livro da lei. E lá também vai estar escrito a mesma coisa que está escrito aqui. Porque Isaías era um profeta, foi um profeta, e o nome de Isaías consta no livro dos cristãos e também no livro dos judeus. Assim que se você quer contestar, você fique à vontade. Só que aqui na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a Bíblia que nós seguimos, está escrito isso. João Batista, Jesus disse que dos filhos nascidos de homem, nenhum profeta é maior que João Batista. Mas João Batista falou a respeito também de Isaías, que pré-anunciou a vinda do Messias. Como é que ele sabia? Porque Jesus já vivia antes da fundação do mundo. Ele já era filho de Deus. E já era príncipe no reino de Deus. Jesus já era príncipe. E Jesus já existia antes mesmo da fundação. Por isso, Isaías já conhecia Jesus. Ele já sabia que Jesus existia. Mas a humanidade não. Então, Deus usou a boca dos homens de Deus, profetas da época, para anunciar a vinda de Jesus Cristo como homem, como filho do homem. O que é filho do homem? Nascido de mulher. Ele nasceu de uma mulher, Maria, que foi escolhida para gerar Jesus pelo Espírito Santo. Maria não ficou grávida porque teve relacionamento com ninguém. Vocês sabem disso, essa história. Não preciso ficar falando. Mas Maria foi uma mulher obediente a Deus. E Jesus nasceu de Maria.
E aí ele cresceu. E João Batista aqui estava anunciando. Na época que João Batista já estava anunciando e já fazendo aqui o batismo nas águas de arrependimento, Jesus já existia, já era homem. Já não era mais um menininho. E nesse ponto aqui da palavra, você vai ver que quando João Batista estava falando sobre o arrependimento, aqui vieram muitos fariseus, saduceus, porque toda a cidade vinha ter com João Batista ali, porque ele pregava o arrependimento e dizia que o reino dos céus estava próximo e que o Messias próximo estava. Então as pessoas iam lá para ouvir o que ele tinha para dizer. Ele como profeta. E por que a Bíblia aqui faz questão, obreira? Por que a Bíblia aqui faz questão de colocar que ele usava, né? Como você vê aqui, olha, no capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz assim, ó, o mesmo João, que era esse grande, que falava estas grandes revelações a respeito da vinda de Jesus e do reino de Deus, o mesmo João tinha vestes de pelo de camelo e um cinto de couro ao redor de seu lombo, e sua comida era gafanhoto e mel silvestre. Por que a Bíblia põe isso aqui? Você sabe? Você já pensou nisso? Quantos pregadores hoje você vê vestidos com, por exemplo, aqui em Campinas, né? Quantos pregadores da Igreja Universal, onde nós fomos membros, se vestem com as roupas da 13 de maio? Você já viu algum? Quantas esposas de pastores se vestem com as roupas do Torra-Torra? Qual que é o nome do outro que tem aqui que é bem popular, assim? Da Scala. Aí tem um outro lá também que tem... Esqueci agora. Mas quantas delas vocês já viram lá comprando roupa? Vocês já viram alguma? Vocês já viram alguma esposa com uma camisetinha chinfrim? Sem marca? Alguma delas você já viu andando de chinelinho? Você já viu alguma esposa fazendo faxina na igreja, fazendo faxina no banheiro da igreja? Você já viu alguma? Já viu, obreiro? Não, se você já viu, me fala, querido. Porque eu, 32 anos servindo, nunca vi. Já viu a mulher do pastor descer e ficar atendendo as pessoas lá embaixo? Sem que o marido dela intervisse a todo momento, chamando ela para entrar para dentro? Como se ela fosse a princesa Diane? Que nem a princesa Diana era dessa forma, né? Graças a Deus que é uma mulher admirável. Mas foi uma mulher admirável, mas já viu alguma delas fazer isso? Espontaneamente? Alguma esposa já chamou você, obreira, para perguntar como que tá a sua saúde? Algum pastor, obreiro, chamou você para tomar um café com ele, sentar com ele, comer com ele? Já chamou você, obreiro? Eu não creio. Salvo um ou outro puxa-saco. Então, por que Deus mandou falar isso aqui? Porque eu sei que você está sofrendo. Como eu sofri muito. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você está padecendo. Eu sei que você não quer falar. Como eu tampouco falei. Eu sei que você não quer externar o que está dentro de você. A indignação, a bronca, a raiva. Sabe? O nervoso de chegar em casa e você saber que você não tem. Quando você chega na sua casa em vez de ser um pedacinho do céu, é um pedacinho do inferno. Porque quando você está sozinha, você ora, você pede. Mas é só chegar aquela pessoa. A sua casa vira um inferno. Eu sei que você hoje, por exemplo, não tem o que comer na sua casa. Eu sei disso. Eu sei que no final do ano você não tem dinheiro para dar um presente para um sobrinho seu. E que você às vezes passa sozinho no final do ano, obreiro. Por quê? Porque você tem vergonha de ir na casa da sua mãe, você tem vergonha de ir na casa do seu parente, porque você não tem nada para levar. Você sacrificou, você deu tudo na igreja e ficou sem nada. Então você passa o final de ano sozinho. Aí você olha, não, estou na fé, tá nada. Não tá não. Aqui dentro, ó, a gente sente a dor do abandono. Mas por que a gente não fala? Por que a gente não reconhece? Por orgulho. Por causa da palavra que eles pregam. Eles pregam a palavra que fala que você é melhor do que seu familiar. Que Deus vai te honrar. Que Deus vai te abençoar. Que Deus vai te dar resposta. Tudo mentira.
Tudo mentira. O reino de Deus é amor, gente. O reino de Deus é liberdade no Espírito Santo. Não libertinagem. É liberdade no Espírito. É paz na alma. É paz na alma. Não existe o peso da condenação sobre os ombros. Não tem. Nós temos consciência de que nós temos que andar segundo a palavra de Deus, mas não por imposição de ninguém, mas por consciência, porque o Espírito nos conduz a isso, em paz. Por isso que o escritor disse, em paz me deito, e logo pego no sono. Porque não existe um Deus condenatório. Esse Deus que nós aprendemos que é um Deus vingativo, é um Deus que, se você não der o dízimo, o Satanás vai tomar conta da sua vida. Se você não for dizimista, você está mal com Deus. Se você não for ofertante, você está mal com Deus. Se você não vai na reunião tal, você está mal com Deus. Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não quer acreditar em mim? Não tem problema não, cara, não sou ninguém não. Mas pega a palavra, vai na palavra. Tanto se fala em que Abraão, que é filho de Abraão, mas não é circuncidado. Ele não circuncidou-se. Não vive a prática judaica na sua totalidade. É um charlatão, um mentiroso. Hoje eu sei disso. É um mentiroso. Tem medo de morrer. Tem medo de andar no meio das pessoas. Há muito tempo perdeu a essência. Há muito tempo perdeu a essência. Fala da dor das pessoas, mas não tem condições mais de sentir a dor das pessoas. Não tem. Perdeu a essência. Não pode mais. Ele sabe que ele perdeu a essência. E tem muito pastor que perdeu a essência. Não sabe mais, ele não tem condições de sentir a dor da pessoa. Por isso que ele fala o que fala. Vai na fé, fulano. Vai dar certo. Deus é contigo. Ele não sente a dor. Não pode sentir. Porque não tem o Espírito Santo ali. A parte de não ter o Espírito Santo já se tornou uma pessoa mecânica. Não sente a dor. Por isso o pastor não vai na casa da sua mãe, não vai na casa do seu pai. Perdeu a essência. Perdeu a essência. Não faça isso com a sua vida, obreiro. Não faça isso. Vá na casa da sua mãe. Você que é jovem, ajude sua mãe, ajude seu pai. Trabalhe, sabe? Seja rimo. Se você é o único filho, você não tem pai, só tem sua mãe viva. Seja rimo da sua casa. Ajude a sua mãe. Abrace ela. Tá? Seja um filho próximo. Ajude seus irmãos. Não espera nada em troca de nada, de ninguém, mas ajude seus irmãos. Não deixe a casa da sua mãe por causa de conversa de ninguém. É mentira, eles estão enganando você. Você que é obreira, cuide do seu marido, obreira. Cuida do seu marido. É o único que vai ser por você no momento de dificuldade. Você sabe o que é uma mulher separada nesse mundo, obreira? Você sabe o que é você ficar andando sozinha dentro de ônibus por aí, senhora? As pessoas olham, você pensa que você é alguma coisa, mas as pessoas te olham e só estão vendo uma mulher sozinha. Abra teus olhos, querida. Lute pela sua casa, abençoe os seus, abrace seus filhos. Ah, vou levar meu filho para a igreja, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo para você ter uma vida com a sua família, vida com o seu marido, vida com a sua família. Estude, trabalhe, compre roupas,
Compre sapatos bons, bonitos, dentro das suas condições. Sabe? Vá no médico, faça um exame, obreira. Faça um exame, vê como é que está a tua saúde. Eu saí da igreja doente. Quando eu saí da igreja, eu sentia muitas dores na região lombar. E já fazia 1 ano que eu sentia essa dor. Eu não falei nada para ninguém. Eu guardava a dor para mim e para o meu marido. Eu falava em casa. E quando eu fui fazer o exame, quando eu saí dessa bola, quando Deus me tirou daí, eu fui fazer um check-up para ver como estava a minha saúde, né? Que Deus abriu meu entendimento. Eu descobri que eu tinha pedras no rim. E já fazia mais de 1 ano que eu tinha aquilo. Eu tive que fazer um tratamento de 6 meses. Tomando remédios e fiz mais outros exames. As vacinas estavam todas atrasadas. Eu não tinha calendário de vacina, obreira. Eu não tinha nada. Não sei nem como estava viva. Ah, por Deus estava viva. É por Deus mesmo. É por Deus. É isso aí mesmo. Vivendo segundo a misericórdia do Senhor. Lute pela sua vida. É só o que eu estou pedindo. Estou pedindo para você sair da igreja, obreira? Estou pedindo para você sair de obreiro? Estou pedindo para o senhor sair de obreiro? Não. Estou falando para vocês abrirem os olhos. Hoje você tem 18. A senhora tem 30. A senhora tem 20. Amanhã você vai ter 50. E o que a senhora está plantando? Para daqui tantos anos. O que a senhora está plantando? Se a senhora hoje a senhora tiver que enfrentar uma situação difícil na sua casa, a senhora tem condições? Os pastores têm. As esposas deles também têm. Os bispos têm condições. E as suas esposas também têm. Os filhos dos bispos, a senhora vê sentado aí, eles não estudam em escola estadual não, querida. Eles estudam em escolas particulares. É pago com o seu dinheiro. É pago com o seu dízimo e a sua oferta. Mas o seu filho não pode frequentar uma escola particular, amada. Eu nem vou entrar nesse assunto, tá? Só quero falar essa parte que Deus mandou falar. Que Deus abençoe você, tá? Que Deus te abençoe. No particular, você pode falar comigo. Só não me tome a mal, tá? Sei que alguns doidinhos aí vai achar que eu tô tentando tirar da igreja, não sei o que, não tem nada a ver isso aí. Segue teu caminho, que eu sigo o meu. E Deus mandou falar isso aqui. Eu vou falar todo dia. Tá bom? Tchau. Um abraço.